Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui juntos para adorar a Deus e aqui servir e ouvir aquilo que Ele tem para cada um de nós. E como eu costumo sempre dizer, cada culto que nós a Ele oferecemos, para mim, pessoalmente, é uma festa. Uma festa de grande alegria porque podemos ouvir a voz de Deus e ouvir o que Ele tem para cada um de nós, né? E se você não fez a sua inscrição, repito e reforço. Faça a sua inscrição para o nosso passeio. 1º de maio está quase chegando, né? Procure o pessoal aí, faça a inscrição. E pode ficar tranquilo, irmão Átila, que eu estou fora de forma, mas já estou no grupo do futebol. Vai chegar lá. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, e vamos ler os primeiros 5 versículos desse capítulo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, e vamos ler os versículos de número 1 a 5. Esse texto é um texto que realmente mostra o plano de Deus para salvar os homens. E Paulo aqui vai trabalhar algumas coisas que nós precisamos estar bem atentos, e a humanidade precisa também ouvir isso. Afinal de contas, é mais importante as pessoas sem Cristo ouvirem do que nós ouvirmos, como crentes em Cristo. Mas também precisamos estudar para poder levar esse evangelho àqueles que precisam ouvir de Cristo. Então veja a expressão inicial, logo que Paulo fala: irmãos, o desejo do meu coração, e que deve ser o nosso também, e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento, uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria. Não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Esse texto aqui, para início de conversa, é interessante observar que ele vai derrubar algumas ideias a respeito de salvação quanto aos judeus. Não sei se você percebeu isso aí. Você percebe logo no primeiro versículo que Paulo faz questão de marcar e frisar de que os judeus também precisam ouvir o evangelho, os israelitas. Porque tem pessoas, e não poucas, que acham que os israelitas, os judeus, estão salvos só porque são israelitas, só porque são povo de Deus, judeus. Não é verdade. Você leu comigo aí no versículo 1, né? Que a oração de Paulo e o desejo dele é que o povo de Israel também venha a conhecer Cristo. E nesse texto a gente vai ver algumas coisas interessantes, que não fique só nos judeus, que esse pensamento, essa ideia, não fique restrita somente a eles como necessitados, mas todos os homens, porque Paulo, no capítulo anterior, alguns capítulos anteriores, aliás, no capítulo 3, ele escreve uma frase interessante no versículo 23. Ele afirma com todas as letras o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 23, pois todos o quê? Pecaram. A palavra pecar é errar para com Deus, errar o alvo proposto por Deus, e daqui a pouco a gente vai entender melhor isso. E porque pecaram, erraram para com Deus, todos, inclusive eles e nós, estamos todos o quê? Destituídos, separados, excluídos da glória de Deus. Então, todo ser humano, quando Paulo fala todos, são todos mesmo, aqueles que já nasceram, inclusive aqueles que ainda vão nascer, aqueles que já morreram, inclusive aqueles que vivem ou estão hoje, né? Todos pecaram, todos estão separados, não há ninguém que possa ser salvo. E a gente vai ver por quê daqui a pouco. Então percebam logo de início que tanto eles, israelitas, quanto nós, seres humanos normais, vamos dizer assim, né, pertencentes a essa realidade, todos nós precisamos entender que todos precisamos de Cristo.
todos nós, para sermos salvos. E vamos então acompanhando o que Paulo vai trabalhar esta realidade. E primeiro no versículo 2, vejamos o seguinte, que esse texto, ele vem nos ajudar a entender ou compreender o motivo pelo qual todos estão, a humanidade toda está destituída da glória de Deus. Vejam o versículo 2. Ele diz o seguinte: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Vamos entender esse versículo. Vamos entender. A primeira coisa ele diz é que ele pode testemunhar, ou seja, é um fato verídico, é verdadeiro, que eles têm zelo. A palavra zelo aí quer dizer o quê? O que o irmão entende por zelo? O que você entende por uma pessoa zelosa? Caprichosa? Hã? Cuidadosa? Percebe que o nosso português é um pouco limitado quanto à expressão grega. A palavra zelo aí não é só caprichosa, zelosa, né? Tem cuidado. Não, vai mais fundo. Ela também quer dizer fervoroso. Ou seja, tem grande fé. Parece que nem tem nada a ver com zelo, né? Tem grande fé de espírito. Essa é a ideia que Paulo está trazendo quando ele diz zelo. Ou seja, aquele povo, e você não vai ver isso também de diferente na humanidade, muitos também têm grande fé, concordo com isso, em Deus. Se você sair perguntando a qualquer pessoa que passar aí na frente e perguntar se ela crê em Deus, o que ela vai dizer? Sim, eu acredito em Deus. E muitos vão dizer que têm as suas religiões, e não estão falando mentira. Realmente eles creem, realmente eles sabem, né? Eles conhecem. São poucos, inclusive, os que dizem que não creem em nada. São muito poucos essas pessoas. Mas a maioria, mundo afora, nas mais primitivas culturas, todos creem numa entidade superior que eles chamam de Deus. Todos. Têm zelo. Todos têm fé de espírito. Mas veja que Paulo está dizendo para você que isso não adianta. Porque eles não têm zelo com entendimento, ou seja, conhecimento preciso do assunto. Conhecimento correto, preciso do assunto. Concorda comigo? Todo mundo sabe que médico cura, não é? Todo mundo sabe que médico trata a pessoa e, aliás, cura não, pode curar, né? Tratando remédio direitinho, coisa e tal, né? Mas se eu disser para você, por exemplo, que eu sou médico, você vai consultar-se comigo? Se você tiver, por exemplo, passando uma enfermidade, né? Um problema de pressão alta, uma glicose, um colesterol, alguma coisa do tipo, né? Ou quebrou o braço e precisa ser engessado, você vai me procurar? Mesmo que eu diga que eu sou médico, doutor, formado, você vai me procurar? Quem não me conhece pode acreditar, mas quem me conhece será a última pessoa que eu vou procurar. Porque sabe que eu não tenho capacidade para isso. Não sou formado. Muito mal fiz um curso de técnico em laboratório. Então, eu não tenho capacidade para isso. Mais ou menos isso. A humanidade não sabe, não conhece precisamente quem é Deus. Não conhece. Não sabe quem é Deus. Todo mundo acredita que Deus cura? Muita gente acredita. Muita gente acredita que Deus é todo-poderoso? Sim, muita gente acredita que Deus é todo-poderoso. Mas só isso não basta para a salvação. Não basta para a pessoa ser salva da morte eterna. E aí Paulo continua dizendo, veja agora no versículo 13 uma coisa interessante. Esse texto agora vai mostrar qual é a razão do porquê, vamos dizer assim, deles não terem esse entendimento. Nós vemos o motivo. Eles creem, acreditam que Deus existe, mas não têm um conhecimento profundo. E no versículo 3, Paulo vai dissecar um pouquinho mais esse assunto. Veja comigo aí no versículo 3. Ele diz o seguinte, uma vez que ignoram a justiça. É interessante essa expressão, ignoram a justiça. Justiça de quem?
de Deus. Aí você faz a pergunta: que justiça? Desconhecem que justiça? Ignoram é desconhecer. Qual é a justiça de Deus? O que ele está querendo dizer com isso? E aí continua Paulo dizendo: procuram então estabelecer a sua própria justiça e não se submetem à justiça de Deus. Não conhecendo a justiça de Deus, eles estabelecem para si a sua própria justiça. Muitas delas até acertada. Por exemplo, matar é certo? O que você acha? Não, não é certo. Não precisa de uma lei, acredito eu, para que você entenda que matar está errado. Mas temos uma lei. Está lá no nosso código. Está lá na nossa Constituição. Está lá no Código Civil. Não pode matar. É certo isso. Mas por que existe essa lei? Porque tem gente que não entende isso. E ele estabelece para ele a sua própria justiça. Ele coloca para si que pode. Mas está certo? Mesma coisa para com Deus. Muitas pessoas não conseguem entender Deus. Muitas pessoas não sabem quem é Deus, o que ele pensa, o que ele estabeleceu pela sua própria autoridade, pelo seu próprio poder, aquilo que ele colocou como o certo ou como errado. Não conhecendo isso, estabelecem para si a sua própria justiça, inclusive a da salvação. Por que eu digo isso? Porque nesse texto que nós lemos, nós vamos ver que Deus estabeleceu a justiça ou estabeleceu uma condição para o homem ser salvo. Não é saber que Deus existe, nós vimos isso no versículo 2. Até porque os judeus creem em Deus, mas no entanto eles precisam ser salvos. Muitas pessoas creem em Deus, mas no entanto precisam ser salvos. Então não é isso, não é essa justiça, não é esse raciocínio, não é esse caminho que vai levar o homem ao céu. Existe uma frase que eu com certeza acho que todo mundo aqui já escutou: todos os caminhos levam a Deus. Alguém já ouviu essa frase aqui? Ou toda religião leva a Deus. Alguém já escutou essa frase aqui? De fato, todo caminho, toda religião leva a Deus. O problema é depois de Deus. Quando chegar diante de Deus, para que lado ele vai mandar? Se é para o céu ou é para o inferno. Não conhecendo a justiça de Deus, vai achar que está tudo certo. Vai chegar lá, vai bater um papo com Deus, né? Ô, Senhor, eu cheguei, que bacana, posso entrar? Ele vai dizer não. Ué, mas por que não? Eu vivi a religiosidade. E quando eu falo religiosidade, pode ser até igreja batista mesmo. Né? Eu vivi a religiosidade, eu pratiquei os meus atos. Eu tocava e cantava na equipe de louvor. Eu era um daqueles que trabalhava ensinando as crianças. Eu era um daqueles que trabalhava com os homens, com as mulheres. Evangelizava na rua, dava folheto. Mas, no entanto, chega lá no céu e Deus vai chegar para ele e vai falar assim: eu não te conheço. Você estabeleceu a sua própria justiça. Você achou que pelas suas obras, pelos seus méritos, pelo seu saber, pela sua justiça, você chegaria aqui e entraria na minha casa? Negativo. Não é assim que funciona. Eu estabeleci a minha justiça. E qual é a justiça de Deus? Veja no versículo 4. Ele é bem claro em dizer. Qual é a justiça de Deus no versículo 4 do texto? Por fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que aquele crê. Então ele fecha, por fim, ele está dizendo assim, uma espécie de conclusão, né? Por fim, então, concluindo, eu estou dizendo para você o seguinte, que Cristo é o fim disso, é a conclusão da justiça de lei, de Deus. E Paulo, escrevendo na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19 a 28, dizendo que a justiça de Deus estabelecida na lei é Cristo Jesus. Veja interessante aqui o que Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 19 a 29, explicando essa justiça. Em Gálatas capítulo 3, 19 a 28, Paulo escreve aos crentes da Galácia o seguinte: qual era então o propósito da lei? Preste atenção na leitura. Então Paulo dizendo, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse
o descendente a quem se referia a promessa, e foi ordenado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Um mediador, entretanto, implica mais de uma parte, mas Deus é um. Então a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Entretanto, a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Você entendeu o texto? Você compreendeu o que Paulo está explicando para você? Você entendeu aqui o que ele quer especificamente dizer? Que a justiça de Deus se completa em Jesus Cristo. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Porque a lei, Paulo até menciona, seria a lei um problema? Vamos usar essa expressão de hoje? Não, a lei ela apontou, conduziu, indicou Jesus Cristo. Porque a lei, ela é perfeita. A lei é perfeita. E todos nós somos imperfeitos. Como eu consigo juntar o perfeito com o imperfeito? Tem como eu juntar o perfeito com o imperfeito? Não. Todos nós pecamos. Às vezes tem pessoas que acham que não pecam, né? Acham-se bonzinhos. E até acredito que eles vivam uma vida íntegra, correta, uma vida pautada, vamos dizer assim, nas leis, de Deus inclusive. Mas eu diria que, como Paulo falou, todos pecaram. Alguém quebrou um dia a lei de Deus em algum lugar. Vamos pensar de uma forma diferente. Um assassino mata uma pessoa. Nunca cometeu nenhum tipo de crime, mas o camarada tira a vida de um outro ser. O que a justiça do homem faz com que aconteça com ele? Vai ser preso, vai ser julgado, vai ser preso, apesar de não ter antecedentes criminais, ele ainda vai passar por um julgamento e vai pagar pelo seu crime. Mais leve, por não ter antecedentes, mas vai. Agora imagine você quebrar a lei de Deus uma só vez. Por que você é melhor do que o assassino? Você também quebrou a lei. Você também quebrou uma vez. E se você viveu uma vida, por exemplo, de 80 anos, nessa vida de 80 anos, você quebrar cada ano uma vez a lei de Deus, quantas vezes na vida você quebrou a lei de Deus? 80 vezes. Se você quebrar uma vez, 80 vezes. O que faz você melhor do que um ladrão ou de um assassino que só cometeu um crime na vida dele, quebrando a lei dos homens uma vez só? Você já ficou complicado, não ficou? Então, a lei perfeita não condiz com a nossa realidade. Então, o final da lei, diz Paulo, é Jesus Cristo. E o homem, através da fé, pode ser salvo. Porque é a justiça de Deus e não a nossa. Como é que isso funciona, então? Como funciona da seguinte maneira. Você primeiro precisa reconhecer que é um transgressor da lei. E por causa disso, como transgressor da lei, você precisa entender que você é um condenado à morte.
Quebrou a lei, não tem jeito. Segunda coisa importante, se você está condenado à lei, se você está condenado à morte porque a lei assim o diz, como você resolve esse problema? É interessante que existe uma expressão jurídica, se eu não estou errado, que é trânsito em julgado. Já ouviu essa expressão alguma vez? O camarada ele recorre à primeira instância, depois à segunda, depois tem o Supremo e não tem mais jeito. Se ele for condenado, é condenado, terá que ser executado. Chama-se trânsito em julgamento. E aí o indivíduo, chegando lá, diz o juiz, bate o martelo, não tem jeito, você será condenado. Foi julgado e condenado, condenado vai pagar. Muito bem, com Deus é a mesma coisa. Todos nós quebramos a lei de Deus. Você tem que reconhecer isso. E vai chegar diante de Deus um dia e Deus vai dizer, você tem que pagar a sua quebra. É a justiça de Deus. E aí o que Deus vai fazer com você? Vai te lançar na prisão eterna para pagar todos os seus pecados, todas as suas falhas. Mas Paulo, como eu falei, ele ora a Deus, pede a Deus, e eu também peço, e com certeza muitos aqui pedem, para que o homem possa entender que pela fé a coisa muda de figura. Como assim? Jesus Cristo veio a esse mundo. Jesus Cristo veio a este mundo, se fez carne como você e eu. Ele veio a este mundo para que, aqui neste mundo, se sujeitando à lei, tendo que passar por debaixo também daquilo que nós passamos, sendo provado em todas as coisas, ele não quebrou um mandamento sequer. Porque ele não veio manchado pelo pecado, como eu e você já nascemos manchados pelo pecado. E aqui, provado de todas as maneiras, ele foi vitorioso. Ele venceu. E aí, ele então, como vencedor, ele diz o seguinte, eu pago a tua dívida. Você quer? Eu pago a tua dívida. Você aceita? E aí o homem, quando, pela fé, que é uma certeza daquilo que não se vê, não se pega, mas sabe que realmente existe, direciona esta fé para estas palavras de Cristo, que ele veio para nos salvar, para tudo que aquele nele crê. E crer não é acreditar, eu sempre falo isso. Crer é muito mais profundo do que acreditar. Crer é tão somente entregar-se, lançar-se sobre, depositar. E é o que Paulo fala, fechando no versículo 5. Veja o que Paulo fala sobre Moisés. Ele descreve o seguinte: Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Veja aqui, o homem que praticar que coisas da lei? Que coisas da lei? Se eu sou imperfeito. Que coisas da lei? A única coisa é que a lei aponta para Cristo, como nosso mediador, salvador, aquele que veio disposto a pagar o preço da tua condenação e assim absolver. Porque o dia que você chegar lá na frente de Deus para que ouça a sentença que será lavrada naquele dia, todos aqueles que buscaram Jesus Cristo como seu advogado, todos aqueles que buscaram em Jesus Cristo e depositaram as suas vidas em Cristo, colocando a sua esperança em Cristo, porque Ele quer pagar essa dívida por você, Ele então vai ouvir assim, culpado, e Jesus Cristo entra. Espera aí, eu me dei por Ele, eu paguei a dívida dele. Está aqui a carta, vamos usar um termo que todo mundo conhece, está aqui a carta de alforria, está livre da escravidão do pecado. Então Deus vira para você e vai dizer, vinde bendito, entrai por herança e recebei o céu. Mas aquele que chegar diante de Deus e disser assim, e Deus olhar para ele culpado e não tiver Jesus Cristo por ele, ele pode tentar todos os argumentos que ele conseguir usar. Mas Jesus Cristo não conhece ele, não pagou a dívida, está em débito, será culpado e Deus vai lançá-lo na prisão eterna, no sofrimento eterno. Qual o caminho? Simples, crer em Cristo, entregar a vida a Jesus Cristo.
Às vezes as pessoas pensam que entregar a vida a Jesus Cristo é uma vida de prisão, mas pelo contrário, é de liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de poder e fazer o que bem entender, sabendo que as consequências existem, lógico, evidente. E ela pode optar, não como escravo mais, mas como filho de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, na justiça de Deus, porque você não mata porque sabe que é errado, para Deus é a mesma coisa, você vai viver o que é certo. Você vai optar por isso. Conscientemente, racionalmente, inteligentemente, você vai fixar na sua vida a verdade. Que Deus possa te esclarecer aquilo que nós não podemos fazer e tomar uma decisão ainda hoje. Você que está conosco também na rede, que possa entender que é necessário buscar esse advogado enquanto ele está aí para ser achado, porque um dia ele não estará mais como nosso advogado, mas como o juiz em si. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez porque podemos buscar a Tua face. E apesar das nossas falhas, nossas limitações, o Senhor tem falado aos nossos corações e tem transmitido a Tua verdade para cada um de nós. Somos fracos, limitados, mas confiados na Tua justiça, sabemos que podemos ser chamados Teus filhos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a viver como tais. E aqueles que não têm a Ti ainda como Salvador de suas vidas, que eles possam buscar a Ti enquanto for possível, porque antes que seja tarde, porque o dia que essa porta se fechar, aí então será tarde demais para todos eles. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom.